Graça e paz, amada igreja. Uma alegria poder estar na casa de Deus, poder prestar um culto de adoração a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 6. Estaremos lendo a partir do versículo 8 até o versículo 23. Segunda Reis, capítulo 6, estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus a partir do versículo 8 até o versículo 23. Logo após a leitura, eu estarei fazendo uma oração. Assim diz a palavra de Deus: o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide, vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: o Senhor lhes abriu os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, a tua palavra verdadeira, a tua palavra viva e eficaz. Obrigado porque nesta noite temos o privilégio de estarmos aqui reunidos e ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco, através da tua santa palavra. Nós te louvamos e te agradecemos,
em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a cena é tensa. Ben-Hadad, o rei da Síria, fez planos contra Israel, mas todas as vezes Deus frustra estes planos por meio do ministério de Eliseu. O que o rei da Síria planejava em segredo, Deus revela ao seu profeta, o inimigo trama e Deus intervém. O inimigo se move, Deus já sabe. O inimigo arma o cerco, Deus continua governando. Percebendo que seus planos estavam sendo desfeitos, o rei da Síria decide atacar não apenas Israel de um modo geral, mas o próprio Eliseu. Então envia cavalos, carros e um forte exército que durante a noite cercam a cidade de Dotã. Na manhã seguinte, o servo de Eliseu sai, olha e vê a cidade cercada. Diante daquela cena, ele entra em desespero e exclama: ai, meu Senhor, o que faremos? Ai, meu Senhor, o que faremos? E aqui esse texto toca diretamente o nosso coração, porque essa pergunta não é apenas a pergunta do servo, essa pergunta é uma pergunta de todo o coração assustado quando a crise chega. Em meio às batalhas da vida, em meio às crises que chegam de repente, crises que abalam as nossas estruturas, situações que nos deixam sem respostas, sem direção, sem forças para tomarmos decisões pelo medo, pela angústia e pela sensação de que não sabemos o que fazer. Essas crises, elas podem ser externas, como problemas na família, enfermidades, temor, dúvidas que se chegam, notícias que nos abalam, mas também elas podem ser crises internas, como ansiedade, insegurança, esgotamento, temor, dúvidas, aflições que ninguém vê, mas que pesam profundamente no nosso coração. Quantas batalhas da vida se levantam diante de nós e tudo parece ameaçador. Aí vem a pergunta, que talvez você já fez: o que faremos? O medo do servo não nasceu porque o problema era imaginário. O problema era real. O exército sírio estava ali. A cidade estava cercada, o risco era concreto. Esse texto nos ensina que em meio às batalhas da vida, nossa necessidade mais urgente, em primeiro, não é que a situação mude, mas é que os nossos olhos se voltem para o Senhor. Porque quando Deus nos faz olhar corretamente, o coração aflito aprende a descansar. Quando Deus nos mostra a sua soberania, o coração vacilante aprende a confiar. Quando Deus revela a sua ação poderosa, o coração quebrantado aprende a reconhecer a sua glória em justiça e em misericórdia. O que faremos? É a pergunta que vai ecoar nesta noite. O que faremos? E a resposta desta pergunta será apresentada em 3 movimentos. Não temas, descanse, porque Deus continua agindo, mesmo quando você não consegue ver. Confie, porque Deus está no controle das circunstâncias. Reconheça, porque Deus manifesta a sua glória com justiça e misericórdia. Assim, ao olharmos os versículos iniciais desta cena, percebemos que a primeira lição que o Senhor nos ensina é esta: não temas, descanse, porque Deus continua agindo, mesmo quando você
não consegue ver. Eliseu responde à pergunta do servo com uma palavra surpreendente no versículo 18. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Do ponto de vista humano, meus amados irmãos, aquilo parecia um absurdo. Bastava contar, de um lado um exército, do outro um profeta e um servo. Mas Eliseu sabia de algo que o moço ainda não sabia. A realidade não termina no que os olhos carnais conseguem medir. Muitas vezes vemos a crise, vemos a pressão, vemos os problemas, vemos as faltas de expectativas, mas não vemos a ação do Senhor. Não olhamos para o Senhor, não nos voltamos para o Senhor. Deus havia cercado Eliseu antes mesmo do servo perceber o inimigo. Deus não foi pego de surpresa. O Senhor não começou a agir depois que a crise apareceu. Ele já estava agindo. Então Eliseu ora: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. Essa oração é muito importante, porque ele ora para que Deus abra os olhos daquele servo. Eliseu não pede primeiro o livramento, ele pede para que os olhos sejam abertos. E o servo, tendo os olhos abertos, percebe que o exército de Deus está ali. Porque antes, meus amados irmãos, de mudar o que está ao nosso redor, Deus muitas vezes quer mudar a maneira como enxergamos o que está ao nosso redor. Ele abre os nossos olhos para vermos não apenas a crise que muitas vezes se instala, mas a sua presença, o seu poder, o seu cuidado e a sua ação soberana em nosso favor. Mesmo quando, à primeira vista, nós não conseguimos perceber. Essa verdade nos ensina algumas coisas, e eu quero falar 3 coisas aqui nesta noite. A primeira, o medo nos paralisa quando os nossos olhos estão nas circunstâncias e não em Deus. Quando os nossos olhos estão olhando as dificuldades, as circunstâncias adversas, os problemas, e quando os nossos olhos não estão em Deus, o medo nos paralisa. Foi isso que aconteceu com o servo de Eliseu. Ele viu o exército, viu o cerco, viu o perigo, mas naquele momento não conseguiu perceber que Deus continuava presente, soberano e agindo. E é exatamente o que acontece conosco. Quando tiramos os olhos do Senhor, as circunstâncias parecem maiores do que realmente elas são. As circunstâncias, meus amados irmãos, são passageiras, mas o nosso Deus é eterno. A segunda coisa que precisamos aprender nesta noite, precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos. Há momentos em que a oração mais necessária é: Senhor, que a oração que é não necessária é: Senhor, tira o problema, mas a oração que nós devemos fazer é: Senhor, faz-me ver corretamente, faz-me ver que Tu estás presente, faz-me ver que Tu não perdeste o controle, faz-me ver que a batalha não escapa das Tuas mãos. É desta forma que nós precisamos entender e enxergar a importância que nós temos que ter em perceber Deus agindo nas nossas vidas. A terceira coisa, meus amados irmãos, nenhuma crise é maior do que o Deus que está conosco. O texto não diminui o inimigo. O cerco era real, o perigo era concreto,
mas a ênfase que a passagem dá não está no tamanho da crise, e sim na grandeza de Deus que estava presente. As crises da vida são ilusórias, elas não são ilusórias, elas são reais. A crise pode nos cercar, mas quem governa as nossas vidas continua sendo o nosso Senhor. Quando o povo de Deus entender isso, o medo perde força, porque a confiança deixa de repousar no tamanho da crise e passa a descansar na grandeza de Deus que está conosco. Por isso, quando a alma aflita perguntar, o que faremos? O coração que confia no Senhor responde, não temerei, porque o Senhor está comigo. Não temerei, porque o Senhor está comigo. O segundo ponto que eu quero falar nesta noite é sobre confie na soberania de Deus, porque Ele está no controle das circunstâncias. Confie na soberania de Deus, porque Ele está no controle da circunstância. Ao responder à pergunta do servo, o que faremos? Ele faz essa pergunta. O texto nos mostra que em meio ao cerco que estava ali, Deus não apenas está presente, mas permanece no governo de todas as coisas. Mas Eliseu não responde com desespero aquela pergunta, nem com uma estratégia humana, nem com uma estratégia de fuga. Ele responde com calma, porque sabe que a situação não saiu do controle de Deus. Veja no texto como Eliseu responde a essa pergunta. No versículo 17, Eliseu ora e ele diz, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Então o Senhor abre os olhos do moço e ele vê um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Isso é extraordinário, meus amados irmãos, porque o texto não diz que os carros de fogo chegaram naquele momento. Eles já estavam lá. O servo é que não via. Deus já havia tomado providência antes mesmo que o pânico se instaurasse no coração dele. Essa é uma das grandes lições que nós aprendemos sobre a soberania divina do nosso Deus. Deus nunca chega atrasado, Deus nunca improvisa, Deus nunca é surpreendido pelo inimigo, Deus, Ele nunca perde o controle da história. Os sírios pensavam que estavam cercando Eliseu, mas a verdade, eles era que estavam sendo cercados pelo governo invisível de Deus. É assim também em nossa vida. Muitas vezes interpretamos as circunstâncias como se elas fossem soberanas, mas quem é soberano não é a crise, não é as batalhas, não é os desafios, não são as circunstâncias. Quem é soberano é o Senhor nosso Deus. O inimigo cerca a cidade, mas Deus cerca os seus servos. Os homens fazem planos, mas Deus continua governando acima deles. E isso parece ainda muito mais claro quando os sírios descem contra Eliseu. O profeta não pega numa espada, o profeta não organiza um contra-ataque, ele ora novamente. E ele faz a seguinte oração: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E o Senhor os fere. Perceba, meu amado irmão, o mesmo Deus que abriu os olhos do servo, fecha os olhos do inimigo. O mesmo Deus que dá visão, também a retém. O mesmo Deus que consola o seu povo, confunde os adversários. Tudo está sob a poderosa mão de Deus. Ele é soberano. Isso nos ensina que as circunstâncias da vida não agem fora do governo de Deus. Nada escapa da sua providência.
O Senhor governa o visível e o invisível, a proteção do seu povo e o juízo sobre os seus inimigos. Os sírios vieram para prender Eliseu, mas acabam sendo conduzidos por ele. Vieram com planos, mas terminam debaixo do plano soberano de Deus. O Senhor não apenas vê a nossa luta, Ele não apenas está presente na crise, Ele reina sobre a crise. Quantas vezes o coração se agita porque quer saber tudo antes de confiar? Nós somos assim, nós queremos respostas rápidas, caminhos claros, soluções imediatas, mas a nossa confiança não repousa em explicações completas, e sim no caráter soberano de Deus. Confiar em Deus não é negar a dor, nem ignorar a batalha, é olhar para a realidade como ela é, ainda assim dizer com o coração firme: meu Deus continua reinando. Talvez hoje você esteja cercado por lutas e circunstâncias que não pode mudar, mas não se esqueça, Deus continua sendo Deus na sua vida. Ele não perdeu o controle, Ele continua cuidando de você e sustentando os seus passos. É esse Deus soberano que eu e você servimos e adoramos nesta noite. Terceiro movimento, terceiro ponto que eu quero falar dentro deste texto, é que Deus manifesta a sua glória com justiça e misericórdia. Quando chegamos aqui, nesta reflexão deste texto, percebemos que Deus não apenas está agindo, mesmo quando não vemos, nem apenas governando soberanamente sobre crises, mas o texto também agora nos mostra algo muito mais profundo. Deus revela seu próprio caráter no desfecho deste texto, deste cerco armado pelos sírios. O texto diz: feriu-os de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Eles ficaram cegos. Aqui vemos a justiça de Deus. O inimigo não está acima do Senhor. O mal não age livremente. Deus intervém. Deus frustra os planos do adversário e mostra que toda a oposição ao seu propósito está debaixo da sua mão. Mas o texto não termina aí. Depois de conduzir os sírios até Samaria, Eliseu ora novamente e o Senhor lhes abre os olhos. Então, quando o rei de Israel vê aqueles homens entregues em suas mãos, rendidos, aquele rei, o rei de Israel, ele pergunta: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Pergunta a Eliseu: vamos matá-los? Vamos aniquilá-los? Vamos acabar com eles? Humanamente seria a reação esperada. Humanamente, nós esperaríamos que houvesse ali um massacre. Mas a resposta do profeta segue outra direção. Eliseu diz: não os ferirás. E mais do que isso, ordena: põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. E o texto ainda conclui dizendo: e lhes foi servido um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. Deus continua sendo justo, Deus continua sendo santo, Deus continua sendo o Senhor que humilha o orgulho do coração humano, mas este mesmo Deus mostra que sua grandeza não aparece apenas quando Ele julga, mas também aparece quando Ele age com bondade soberana, com misericórdia. O desfecho do cerco revela que o Senhor não apenas é poderoso, Ele é santo, justo
e misericordioso. Amados irmãos, quantas vezes, em meio a nossas crises, enxergamos apenas a pressão do momento, vemos o cerco, vemos a ameaça, vemos aquilo que nos apavora, mas esse texto nos ensina que mesmo no desfecho mais tenso, Deus está revelando quem Ele é. Ele é justo, portanto, nada foge ao seu governo. Ele é misericordioso, portanto, não nos trata segundo aquilo que merecemos. Ele sabe exatamente como intervir, portanto, nunca age fora do tempo. Ele sabe exatamente como conduzir, portanto, nunca perde o controle. Isso consola o nosso coração nesta noite, porque significa que quando somos cercados, não estamos entregues ao acaso, nem à maldade dos homens, nem à instabilidade das circunstâncias, estamos nas mãos de um Deus que age sempre em perfeita justiça e em perfeita misericórdia. O texto poderia terminar apenas com os inimigos derrotados, mas Deus quis que terminasse com inimigos poupados. Poderia terminar apenas com juízo, mas Deus quis que terminasse também com misericórdia. Poderia terminar apenas com a derrota do adversário, mas termina com a bondade soberana de Deus, sendo exibida diante de todos. E quando os nossos olhos são conduzidos por essa verdade, percebemos que esta passagem não nos leva a algo maior. Ela nos conduz a Cristo. Olhando para o texto de 2 Reis, capítulo 6, a justiça e a misericórdia aparecem no livramento de um profeta e na preservação de um povo. No Evangelho, justiça e misericórdia se encontram de modo definitivo na obra do próprio Filho de Deus. Com Eliseu, houve um livramento temporal. No Evangelho, a salvação eterna pela fé em Cristo Jesus. A pergunta de 2 Reis, no capítulo 6, e o versículo 21, foi: ali um rei perguntou: feri-los-ei? Mas o profeta respondeu: não os ferirás. Este ponto nos leva a uma reflexão sobre o Evangelho. Nós éramos como homens já entregues ao juízo, não tínhamos mérito, não tínhamos defesa, não tínhamos justiça própria. A Escritura nos diz em Efésios, capítulo 2, versículo 1, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mortos sem vida espiritual, culpados diante de Deus, condenados pela nossa própria condição. Mas o texto de Efésios não termina na morte. Ele continua e diz nos versículos 4 e 5 que: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor em que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Assim como aqueles homens sírios estavam em condição de absoluta impotência, nós também estávamos. Assim como eles não podiam livrar-se a si mesmo, nós também não podíamos. Assim como sobre eles poderia cair o golpe final, a morte, sobre nós pesava uma condenação ainda muito maior, o juízo santo de Deus contra o nosso pecado. Mas a misericórdia e a graça de Deus nos alcançaram. E elas nos alcançaram sem que Deus abrisse mão da sua justiça, porque na cruz, justiça e misericórdia não se anulam, elas se encontram perfeitamente. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, o versículo 25 e 26, diz que Deus apresentou Cristo para a manifestação da sua justiça,
para que ele fosse ao mesmo tempo justo e justificador de todo aquele que nele crê. Na cruz, Deus não ignorou o pecado. Na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita. Na cruz, Deus não fingiu que a culpa não existia. Mas na cruz, o pecado foi julgado. Na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita. Na cruz, a misericórdia de Deus foi derramada sobre pecadores. Por isso, meus amados irmãos, esse texto não nos chama apenas a admirar o livramento de Eliseu. Ele nos chama para olhar para Jesus, porque em Cristo nós vemos a revelação plena da justiça e da misericórdia de Deus. Nós estávamos mortos, nós éramos culpados, estávamos condenados, mas Deus, rico em misericórdia, veio ao nosso encontro e nos salvou pela graça. Por isso, nesta noite, nos cabe uma reflexão a todos nós que estamos aqui. Se você ainda está vivendo longe de Cristo, não confie em si mesmo. Não confie na sua própria justiça. Não confie na aparência da religiosidade. Corra para Cristo. Lance-se aos pés de Cristo. Porque somente nele há perdão para o culpado, vida para o morto e salvação para o condenado. Talvez hoje você tenha chegado aqui cercado por medo, culpa, pecado, angústia ou desespero. Talvez essa seja a sua realidade nesta noite. Mas eu quero que você saiba, o maior problema do homem não é apenas a crise ao seu redor, mas a condenação do seu próprio coração diante de Deus. E é exatamente para isso que Cristo veio. Ele veio para salvar pecadores. Ele veio para receber os cansados. Ele veio para dar vida aos mortos. Eu concluo esta mensagem nesta noite, voltando à pergunta do servo no início do texto. Ai, meu Senhor, o que faremos? Ao longo desta exposição, o próprio Deus responde: em meio a circunstâncias difíceis, não temas, descanse em Deus. Porque Deus continua agindo mesmo quando você não consegue ver. Em meio às crises, confie, porque Deus está no controle das circunstâncias. Em meio às batalhas, lembre-se de que Deus manifesta a sua justiça e a sua misericórdia. As crises, elas são reais. As batalhas, elas são reais. Eu e você sabemos disso, mas elas são passageiras, não são eternas, mas Deus, o nosso Deus, o soberano Deus, é eterno. E a maior prova disso não está apenas em Dotã, está na cruz, porque ali Deus mostrou de uma vez por todas que sua justiça permanece santa e que a sua misericórdia alcança pecadores pela fé em Jesus Cristo. Quando você não entender o que está acontecendo, descanse no Senhor, confie no Senhor. Quando você ver que a crise apertar, confie nele. Quando o coração tremer, lembre-se de que Ele é justo e misericordioso. Corra para Jesus, corra para Cristo, olhe para Ele, espere nele, busque ao Senhor.
Por isso, meus amados irmãos, quando as crises vierem, quando as batalhas se intensificarem, quando o coração tremer diante das circunstâncias, fixe os olhos em Deus. Fixe os olhos em Jesus. Ele é a prova de que Deus não abandonou o seu povo. Ele é a garantia de que a graça é a maior do que a culpa. Ele é a certeza de que para os que pertencem a Deus, a misericórdia prevalecerá. As crises são reais, as batalhas são difíceis, mas a última palavra não pertence ao medo, não pertence ao inimigo, não pertence às circunstâncias. A última palavra pertence ao Senhor. E em Cristo, Ele se tornou para nós palavra de perdão, palavra de vida e palavra de salvação. Amém? Podemos orar, meus amados irmãos? Baixe a sua cabeça. Senhor, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nesta noite nós podemos estar aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos resgatou. Obrigado, Senhor, porque em meio a tantas batalhas, em meio a tantas crises, em meio a tantos desafios que enfrentamos, o Senhor está conosco. O Senhor está sobre nós, está no meio de nós, está à frente de nós. Nós não passamos e não enfrentamos nada nessa vida sozinhos. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor reina nas nossas vidas. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos pela Tua palavra viva e eficaz no nosso coração. Sabemos, ó Deus, que assim como o Senhor livrou ali Eliseu, livrou aquele servo, livrou o povo de Israel, pela Tua mão poderosa, o Senhor também nos livra das mãos do nosso adversário, enquanto vivemos aqui nessa terra. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja rende graças a Ti, a Tua igreja tributa a Ti honra, glória e poder, porque Tu és o nosso Deus. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.